Boa tarde, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Passando aqui para mais um vídeo e já agradecendo a todos que têm se inscrito neste canal. Hoje, amadas, eu vou estar falando sobre as atribuições do Espírito Santo. O que ele faz em nossa vida. Glória a Jesus. Então, a primeira atribuição do Espírito Santo é revelar a verdade. O Espírito Santo, ele não gosta de mentira. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Glória a Jesus. E por ele ser o Espírito da verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que ele quer que nós venhamos andarmos sempre na luz. Louvado seja Deus, aleluia. Então, diz assim, né? Louvado seja Deus, aleluia, nesse estudo, né, que eu estou fazendo aqui. Diz assim, uma das missões do Espírito Santo é revelar a verdade. E a mensagem da redenção ao homem. Convencendo, aleluia, o ser humano de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Logo, sem a obra do Espírito Santo, não seria possível que o homem se salvasse, porque quem faz essa obra em nossas vidas é o Espírito de Deus que nos convence que nós estamos errados, que nós precisamos nos arrependermos, que nós precisamos perdoar uns aos outros, que nós precisamos amar os nossos inimigos, precisamos endireitar os nossos caminhos tortuosos. Então é o Espírito Santo quem faz esta obra, aleluia, em nossas vidas. Em João 16,13, no Evangelho de João 16,13, Jesus ele revelou, dizendo, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus ele estava aqui, e aí ele passou por tudo aquilo que ele passou aqui na terra, né? Pagou alto preço ali na cruz do Calvário para nos redimir do pecado. E ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Ele enviar o Consolador, né? Então o Senhor, né, ele disse que nós ia saber, aleluia, nós íamos conhecer esse Espírito da verdade, né? Esse Consolador, porque ele está ao nosso lado, convencendo a gente, aleluia, do pecado, convencendo que nós precisamos fazer uma aliança com Jesus, nos arrepender todos os dias, aleluia, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Para que nós possamos ter vida eterna, é necessário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazermos uma aliança com o Senhor. Para que o Espírito Santo venha poder se apossar das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi o Espírito Santo, aleluia, quem inspirou os profetas, apóstolos e os demais homens de Deus a escreverem as Sagradas Escrituras, como atestam os apóstolos, né? Paulo e Pedro. Então, lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que está em 2 Pedro 1:21. O Espírito Santo também, ele nos transforma. Quando ele nos liberta do pecado, ele nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como o Espírito Santo é o revelador da verdade, não seria difícil, aleluia, compreender, porque é o agente que conduz o homem a Cristo, né? Então não é difícil da gente entender que ele é o agente que conduz o homem a Cristo, porque ele é o Espírito da verdade. E ele que convence o homem do pecado, aleluia. É ele quem convence o homem do pecado, ou o pecador do pecado. Está em João 16:8-11. Leva-o ao arrependimento, regenera, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos transforma, né? Nos santifica, está ali em Tito 3:5.
e 2 Tessalonicenses 2,13. Assim, quando alguém entende que está perdido, né, em seus deleitos e pecados, arrepende-se e volta-se para Deus, confiando no sacrifício de Jesus, o Espírito Santo que já vinha atuando sobre o entendimento, né, dessa pessoa, no sentido de ela entender o plano da salvação e aceitá-lo, vem após a convenção fazer morada, né, nos nossos corações, né, no coração do novo homem, fazendo compreender as Escrituras e a vontade de Deus e gerando, aleluia, espiritualmente para uma nova vida em Cristo, uma vida pautada na lei do Senhor. Então, isso tudo o Espírito Santo de Deus, ele faz em nossas vidas. Contudo, para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que já servimos ao Senhor, já conhecemos o mistério de Deus, né? Entendemos do Pentecoste, há uma diferença entre receber o dom do Espírito Santo, quando aceitamos Jesus, convertendo-nos e passamos a ser templo do Espírito Santo, e quando somos batizados com o Espírito Santo, após um período de busca e consagração a Deus. Isso porque entendemos o batismo com o Espírito Santo como um revestimento especial do poder que o cristão recebe para cumprir sua missão, com autoridade e ousadia. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos revestimento, poder, ousadia, né, para fazermos a obra do Senhor. Em outras palavras, quando nós nos convertemos a Cristo, somos selados com o Espírito Santo, e quando buscamos mais poder do alto, somos revestidos com mais unção de Deus para pregar e para agir em nome de Jesus, fazendo a obra que Ele nos confiou. Louvado seja Deus, aleluia. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tudo isso, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele faz em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, apesar do Espírito Santo, né, em nós produzir o fruto, né, produzir frutos que atestam que somos filhos de Deus, pois o caráter do Criador está impresso em nós, né, sendo refletido pelas seguintes características que as pessoas veem em nós, né? Então, qual é o fruto do Espírito? Né? É amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Que está em Gálatas 5:22. Então, estas qualidades, louvado seja o nome do Senhor Jesus, morais e espirituais, são geradas pelo Espírito Santo de Deus na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também é o Espírito Santo que dá unidade à igreja e ao corpo de Cristo, né? Paulo ele afirmou isso em Efésios 4:1-44. Então, aleluia, louvado seja Deus, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Paulo, né, quem está falando aqui, né, nas cartas ali de Efésios. Quem está no mesmo Espírito segue o mesmo propósito dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sua comunhão com Deus e com seus irmãos em Cristo, louvado seja Deus. Então, nossa comunhão em Deus, com nossos irmãos em Cristo, temos que estar, né, no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguirmos termos comunhão com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Então, afinal, o que é a igreja? É o corpo espiritual de Cristo, né? Logo, deve haver comunhão entre os membros desse corpo e os santos que exaltam e buscam a presença e a vontade do Altíssimo. Se há união, o Espírito do Senhor se agrada e manifesta de forma especial, realizando seus propósitos na vida do cristão e por meio dela, né? Então, e se não há união, o Espírito Santo também, ele se afasta. Ele se afasta. Porque o Espírito Santo só habita onde há união. E louvado seja o nome de Jesus. Então, quando há união, o Espírito Santo de Deus, ele
Ele nos dá dons, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele zela pela nossa unidade. Louvado seja Deus, aleluia. É Ele quem nos leva a gente professar a mesma fé no Senhor. Então, isso não significa que todos tenham os mesmos dons e as mesmas funções no corpo de Cristo. Não. Há um Deus vai usar de um jeito, outro Deus vai usar de outra maneira, mas todos são, né, usados pelo Senhor. O Espírito é o mesmo. Pelo contrário, né, o corpo, né, o nosso corpo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é composto de vários membros, né? Nosso corpo é composto de vários membros independentes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, interdependentes, né? Então, e com funções distintas. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. Bem assim, o Espírito Santo, né, ele faz na vida daqueles que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aceitam o Senhor Jesus como único salvador da sua vida e buscam o Espírito Santo de todo o coração. Então, Paulo revelou que existem 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de cura, operações de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedades de línguas, interpretações de línguas. Está em 1 Coríntios, né, no versículo 12. 1 Coríntios 12. Aleluia. Bem como 5 dons ministeriais, que é apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que está em Efésios 4, 11 e 13. Então, tudo isso é o Espírito Santo quem dá, esses dons. Aleluia. Então, além disso, o apóstolo lembrou que todos os dons são manifestações do mesmo Espírito para promover a edificação e a unidade de crescimento, né, da igreja de Cristo. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está em 1 Coríntios 12, 4, 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo também, ele intercede por cada um de nós, né? Além dele, né, ser o Espírito da verdade, né, ele e nos levar ao arrependimento, nos gerar, né, de novo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, gerar dentro de nós, aleluia, uma semente incorruptível e nos santificarmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, além dele forjar, né, mudar, produzir o nosso caráter, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo é aquele que inspira nossas orações. Ele inspira as nossas orações a fim de que, né, oremos como convém, segundo a vontade de Deus. E o que intercede ao nosso favor, até com gemidos inexprimíveis, quando não somos capazes de exprimir com palavras o que sentimos e do que precisamos, né? Então, ele está do nosso lado ali o tempo todo. Está em Romanos 8, 26. Então, é uma coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. É o Espírito Santo quem faz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, todas essas coisas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele que nos conscientiza, aleluia, a buscarmos mais a comunhão com o Pai e ser cheio do Espírito dele. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, esse é o estudo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. As atribuições do Espírito Santo em nossa vida. Né? No vídeo de hoje foi falado quem é o Espírito Santo. Hoje foi falado das atribuições dele em nossa vida. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tudo isso, né? O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele faz em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, espero que as irmãs venham gostar, né, de conhecer um pouquinho das atribuições do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas. Pegue sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta, marque os versículos e vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.